poder servir ao nosso Senhor, poder falar das coisas boas que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu sempre digo que a minha vida, a vida da minha família, é um milagre, né? Nós enfrentamos algumas dificuldades no início da formação da nossa família, mas hoje mas a Carla sempre falamos a respeito disso, que ao observar tudo, a gente vê que nós vivemos realmente um milagre de Deus, né? A Carla está com o coral cooperando numa igreja, o coral foi cantar lá no Oreb, o Benjamin está aqui, está participando dos adolescentes. Então, sempre que nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, é motivo de muita alegria, né? De agradecer ao Senhor. E alegria também poder trazer uma mensagem aqui, pelo menos uma mensagem no meio do culto para os irmãos. Eu ouvi algo uma vez e sempre ficou no meu coração sobre isso. Nós vivemos um dia que é tão difícil as pessoas querer ouvir, né? As pessoas colocam 2 vezes no WhatsApp lá, porque não tem tempo para ouvir mais as pessoas. Quando a gente tem a oportunidade de falar e ter um público para ouvir, é motivo de alegria também, né? Hoje as pessoas não querem mais ouvir as outras, e poder ter a oportunidade de falar é sempre um motivo de alegria. Eu trouxe um texto que está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Se você quiser acompanhar, eu vou ler apenas um versículo. Diz assim, em Marcos, no capítulo de número 2, o versículo de número 3. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por 4 homens. Eu vou repetir o versículo. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por 4 homens. Amém? Esse texto nos conta a história do famoso paralítico de Cafarnaum. É um paralítico, alguém que estava sobre uma maca, impossibilitado de andar, de se locomover, tinha talvez a sua enfermidade ou alguma coisa que lhe acometeu ao longo da vida, que o deixou então em uma situação acamada, de difícil situação de vida, inclusive. E nós sabemos um pouco dessa história, é uma história famosa, conhecida, que os amigos levou esse paralítico até uma casa onde Jesus estava pregando, falando do seu amor. Eles abriram o teto, colocaram o paralítico dentro da casa, e o paralítico foi então curado e saiu carregando a sua maca. Esse texto também, ele serviu de inspiração para alguns louvores, algumas músicas são baseadas nesse texto, e é sobre ele que eu tenho meditado nesses últimos dias, entendido algumas lições que este texto tem me ensinado. E eu aprendi pelo menos 4 lições nesse texto, e eu gostaria de compartilhar um pouco disso com os irmãos. Tem um ditado popular que diz assim, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Na verdade, tem gente que gosta até de conjugar essa frase desse jeito, porque acha que é um versículo, e na verdade isso não é um versículo. Me diga com quem andas que te direi quem és, não é um versículo. Você sabe disso porque você é da Assembleia de Deus, nós estudamos bem a palavra. Mas se fosse um versículo, ele seria interessante, porque talvez estaria nesse texto aqui, porque esse texto nos ensina com quem nós devemos andar. E aqui tem 4 homens que provavelmente, eu entendo, que eram amigos desse paralítico, amigos porque só é amigo de verdade quem está conosco no meio ou em meio a tribulações. Pelo menos esse homem, esse paralítico, Elias, tinha 4 amigos. Certo dia, esses amigos, talvez, ouvindo que Jesus estava naquele local, Cafarnaum, disseram o seguinte, olha, talvez agora seja o momento de pegarmos o nosso amigo e mudarmos a vida dele. Um deles, eu acredito, que tenha chegado nos outros 3 e dito o seguinte, olha, temos aqui o nosso amigo e ele está paralítico, mas nós temos alguém que está em uma casa, que está pregando e que está operando milagre. O nome dele é Jesus de Nazaré. A primeira lição, tenha amigos e pessoas ao teu lado que tenham visão de Jesus. Tenham ao teu lado pessoas que têm visão de Jesus. Pessoas que têm visão de Jesus na nossa vida são diferenciadas. Mesmo em meio às dificuldades da nossa vida, às tribulações que passamos, se temos alguém ao nosso lado que tem visão de Jesus, ele sempre vai querer nos levar para um milagre. Adolescentes, tenham amigos que tenham visão de Jesus. Tenham amigos que em meio à multidão veem Jesus. E não só Jesus, vem o milagre na tua vida, o chamado na tua vida e a bênção na tua vida. Nós vivemos em um tempo tão difícil,
tão contraditório, um tempo em que nós nos expomos tanto nas redes sociais e deveríamos talvez nos expor até menos. Por quê? Porque nós não temos pessoas verdadeiras ao nosso lado e muitas das vezes pessoas que não têm visão de Jesus, têm visão de inveja, visão de depreciação, mas amigos que têm visão de Jesus, enxergam Jesus na nossa vida, veem o nosso chamado, enxergam o nosso milagre e sempre nos apontará o caminho melhor, que é servir ao Senhor. Essa é a primeira lição que eu aprendo no dia de hoje. Um desses amigos tinha visão. São 4 amigos, 4 lições. Um desses amigos tinha visão. Talvez os 3 até questionaram, mas como que nós vamos levar o paralítico? Afinal de contas, existe uma multidão no caminho, uma dificuldade no caminho, mas quem tem visão de Deus não vê dificuldade. Quem tem visão de Deus, vê Deus no meio da dificuldade. Eu vou repetir para você glorificar. Quem tem visão de Deus não enxerga dificuldades, mas enxerga Deus no meio da dificuldade. Quando eu observo o texto, eles pegaram a maca, com o paralítico na maca, obviamente, e o conduziram até a casa onde estava Jesus. A Bíblia diz, o texto diz, que havia uma multidão em torno da casa. É fato, onde Jesus estava, sempre havia uma multidão. E essa multidão impediu com que os amigos ou o paralítico se aproximassem de Jesus. A Bíblia não diz, digo eu, um desses amigos poderia ter dito o seguinte: olha, mesmo com essa multidão, nós precisamos chegar até o Mestre. Segunda lição que eu aprendo aqui: tenha amigos, tenha pessoas do teu lado que tenham determinação. Pessoas determinadas são diferentes. Pessoas determinadas não veem dificuldade. Pessoas determinadas veem possibilidades. Eu vou repetir: pessoas determinadas não veem dificuldades, mas veem possibilidades. Já reparou que sempre tem alguém do teu lado que vai te colocar para baixo, te falando que é muito difícil realizar isso na igreja? Já viu que tem alguém na igreja que sempre vai dizer para você: é muito difícil organizar isso no departamento? Já viu que na empresa sempre tem alguém que vai dizer: é muito difícil colocar ou inovar aqui na empresa por causa disso ou daquilo? Sai fora, elimine essas pessoas da sua vida, tire tudo isso da sua vida. Tenha ao teu lado pessoas e amigos que sejam determinadas. Seja determinado em tudo aquilo que você vai colocar diante do Senhor. Há sim uma multidão de dificuldades, há uma multidão de pessoas, há uma multidão de inveja, há uma multidão de incapacidade, mas quem tem determinação não olha para as dificuldades, mas olha para a solução. Pelo menos esta é a segunda lição que eu aprendo com esses 4 amigos. E aí, tem multidão, a casa está fechada, tem muita gente em torno de Jesus, como que nós vamos fazer? Eles então intentam uma obra que talvez fosse alucinante. Eu pensei o seguinte: imagine os senhores e as senhoras, se nós estivéssemos aqui, Jesus hoje, fisicamente nesse local, imagine só a multidão que teríamos na Rondon Pacheco, em volta do templo. Não seria uma grande quantidade de pessoas? Sim ou sim? Obviamente que sim, porque Jesus estaria aqui e estaria pregando. Uma multidão estaria ao redor. Agora imagine só a ousadia desses amigos. Eles intentam então pegar a maca, talvez colocar em roldanas, mas subir a maca até o teto. Imagina o teto desse templo sendo rasgado, aberto, e o paralítico sendo trazido até a presença do Senhor por cordas, por exemplo. Eu entendi uma terceira lição em tudo isso aqui. Para servir ao Senhor é preciso ter criatividade. É preciso ser criativo nas nossas atitudes. É preciso fazer algo diferente. É preciso fazer um movimento diferente. Eu oro para que o Senhor nos dê hoje um dom de criatividade. Criatividade para romper obstáculos. Criatividade para ver o que ninguém vê. Olha, a gente acha que aqui na igreja, por ser o templo central e ter tanta gente bonita, capacitada, a gente acha que não tem mais nada o que se fazer. Muito pelo contrário, se nós temos criatividade, uma criatividade como um dom de Deus, nós sempre encontraremos algo a mais para fazer na obra de Deus. E isso é determinante para um milagre. Primeiro, visão. Repita comigo, por gentileza: visão. Visão. Determinação. Criatividade. Vocês, por exemplo, os músicos, criatividade. Vocês, por exemplo, a como fazer o trabalho de vocês na obra do Senhor, hein, Ismael, sem criatividade? É preciso termos criatividade. Eles então pegaram um paralítico, colocaram no teto,
abriram o teto com criatividade, desceram o paralítico e colocaram na frente de Jesus. Tem uma frase que os adolescentes estão usando muito, né? Talvez Jesus ia olhar para eles e falar assim: você é louco. E eu não ia, não compensa, né? Mas não foi bem assim que eles disseram, não. Talvez Jesus tenha visto aquela maca e talvez pelo buraco do teto tenha visto pelo menos 4 amigos torcendo por aquele amigo que desceu lá embaixo. Talvez Jesus tenha olhado para o teto e pensado assim: puxa vida, aí tem alguns crentes assembleianos que têm visão, porque é só para ter visão para fazer um negócio desse. Talvez em cima tem alguns crentes da Assembleia de Deus, do Templo Central, que tenham determinação, porque só quem tem determinação consegue romper tudo isso. Puxa vida, como eles foram criativos, né? Eles poderiam ter feito qualquer outra situação, mas já que no teto não tinha ninguém, então vamos romper o teto. Talvez Jesus poderia ter olhado e dito: como eles têm criatividade. E talvez os 4 amigos lá de cima do teto estavam olhando para baixo e aplaudindo a atitude, sorrindo e alegre, porque eles sabiam que o amigo seria curado. Por que o amigo seria curado? Porque eu aprendo a 4ª lição: é preciso andar com pessoas que têm fé. Pessoas que têm fé fazem aquilo por você que ninguém vai fazer. Pessoas que têm fé, né, Patrick? Ora por nós na madrugada, tem sonhos a respeito da gente, tem visões a respeito da gente. Amigos que têm fé sempre nos levarão para o milagre. Escolha os amigos com quem você vai andar. Escolha os amigos com quem você vai conversar no pátio da igreja. Escolha os amigos que você vai levar para a sua vida. Tem amigos que têm fé, amigos que vão olhar de uma situação e ver: hoje é o dia dele, hoje é o dia que ele alcançará o milagre dele. Para algumas pessoas pode ser coisa pequena, mas para aqueles 4 amigos que romperam a multidão e carregaram o paralítico, é muito. De repente, Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, os teus pecados estão todos perdoados. Os fariseus que estavam ali se assombraram com a atitude de Jesus, mas os amigos sabiam que iria acontecer. Mas para provar que ele era o Filho do homem, então ele diz para o paralítico: levanta e anda, mas toma a tua cama e vai. Tem amigos que andem com você, tem amigos que busquem o milagre com você. Você não vai abandonar a cama, ou seja, não esqueça do lugar que você saiu. Nunca esqueça da onde o Senhor te tirou, mas tenha ao teu lado pessoas que vibram com o teu milagre, pessoas que estão dispostas a pagar o preço para estar com você. Ou então, seja você essa pessoa na vida de outra pessoa, alguém que esteja com visão, que esteja determinado, que seja criativo na hora de ajudar, não na hora de apenas criticar. Seja alguém que tenha fé na vida das pessoas. E assim nós vamos crescer como igreja, vendo o milagre de cada um. Amém? Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Deus